Foi uma grande bênção, né? Vamos bater uma salva de palmas para os adolescentes? E a todos que doaram, nós agradecemos. E agora com vocês, o Acontece. No mês de agosto, comemoramos o mês da juventude. Será um mês com muitas programações como piquenique, talk show, Mana Burger e preletores especiais. Teremos programações aos sábados e aos domingos. Dia 3 de agosto, teremos célula de adolescentes, com o tema Salvos pela Graça. Não perca! Dia 4 de agosto, teremos ceia com café da manhã aqui na PIBG. A celebração começará às 9 da manhã. Não se esqueça de trazer um prato de doce ou salgado para celebrarmos juntos. Dia 9 de agosto teremos célula de jovens, com o tema Mundo Invertido. A célula começará às 23 horas. Não perca! Dia 16, 17 e 18 de agosto acontecerá a 11ª edição do Metamorfose Radical. Ore pelos acampantes e equipantes que farão parte desse projeto. Se você, visitante ou membro da PIBG, preferir acompanhar os eventos de outra forma, lembre-se de pegar o nosso boletim impresso no balcão de integração. Esses foram os nossos avisos da semana. Não se esqueça de acompanhar nossas mídias sociais e nosso mural para ficar por dentro de todas as nossas programações. Tenha um ótimo culto! Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Só preciso reforçar um anúncio que deu ali no Acontece. É sobre o café da manhã, na semana que vem, domingo próximo. Então, domingo próximo nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, 9 horas da manhã, no salão aqui de baixo. E aí aquela comunhão nossa de café da manhã. Então, cada um que puder trazer aquele quitute, 100 pãezinhos, 2 quilos de queijo, essas coisas assim, né? Então tragam para que a gente possa estar aí junto, dividindo essa comunhão e tendo o nosso café da manhã aí, show de bola, como sempre é. Então espero vocês no próximo domingo, né? Para a gente poder estar nesse café da manhã aí. Será bênção, eu não tenho dúvida disso. Semana que vem, passou o vídeo agora dos adolescentes, e semana que vem, domingo que vem, dia 4 de agosto, é dia do adolescente batista. Queria fazer um desafio a vocês, tragam adolescentes, convidem adolescentes para vir domingo que vem à noite na igreja, de manhã, no café da manhã, é o dia do adolescente, e à noite nós teremos uma programação especial que os adolescentes estarão preparando, então tragam adolescentes para poder estar conosco aqui, quando a gente comemora então o dia do adolescente batista, no próximo domingo, tá bom? Com relação à escola bíblica dominical, sobre a classe do pastor, a classe que faz a pessoa ser membro dessa igreja. Então você que está esperando se tornar membro da igreja, que precisa passar pela classe do pastor, no dia 11 de agosto a gente começa novamente uma nova classe. Então 11 de agosto, a classe daqueles que querem se tornar membro da primeira igreja batista em Guarulhos, 11 de agosto, 9h30 da manhã, começa a nova classe, tá bom? E a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre dízimos e ofertas. Eu tenho, 2 semanas atrás, eu falei aqui, que no mês de junho, nós tivemos uma entrada de orçamento que trouxe para a igreja alguns transtornos financeiros. E eu sempre coloco e deixo de uma forma muito transparente aqui para os amados, sobre a questão financeira da igreja. E no mês de junho, a gente foi, né, algumas coisas que aconteceram na nossa vida, a gente não pôde estar aqui na igreja, e a gente teve um orçamento que trouxe um transtorno bem razoável para a nossa igreja. A gente teve uma entrada de R$33 mil, dívidas, né, eu uso o nome de César, né, todas as dívidas ao César, né, que são os impostos, essas coisas todas, folha de pagamento, luz, água, as taxas, né, também, a gente precisa de R$50 mil, não sobrar nada, a gente precisa desse valor.
Então, como mês passado a gente teve um orçamento de 33 mil reais, trouxe transtorno porque ficou um déficit de 17 mil, ou seja, ficamos devendo algumas coisas a gente não pagou e a gente teve alguns transtornos aí bem complicado. E esse mês agora, no mês de julho, a gente veio bancando, arcando com algumas questões, orando, intercedendo e principalmente pedindo aos irmãos que sejam fiéis aos dízimos e às ofertas, para que a gente possa então alcançar nosso orçamento e pagar nossas dívidas a César, né? Então nós estamos no último domingo do mês de julho. A gente não chegou a 50 mil reais ainda, mas falta muito pouco. Então esse mês foi bem tranquilo, mas ainda falta arcar com aquilo que ficou em déficit do mês passado. Então eu continuo pedindo a fidelidade dos irmãos, continuo pedindo aos irmãos que sejam fiéis ao Senhor, naquilo que Deus colocar no seu coração, para que a gente, como igreja, como instituição jurídica também, com as nossas obrigações que nós temos, a gente possa então arcar e pagar com tudo aquilo que é necessário, que a gente tenha a nossa responsabilidade administrativa, né, de CNPJ, vamos dizer assim. Então eu quero agradecer a fidelidade dos irmãos, porque a gente está alcançando. Eu tenho certeza que nessa noite, com o momento de dízimos e oferta, nós estaremos ultrapassando o nosso orçamento, eu não tenho dúvida disso. Sei da fidelidade de Deus conosco, em primeiro lugar, mas também sei da fidelidade dos irmãos, também da responsabilidade dos amados com a casa de Deus, em tudo aquilo, toda essa estrutura que nós temos que arcar. Então eu tenho certeza que nós passaremos aí esse mês. Eu quero convidar toda a igreja, se quiser fazer presente, na próxima sexta-feira agora, dia 2 de agosto, nós teremos a reunião do Conselho de Liderança da igreja, 8 horas da noite. Então aqueles que quiserem participar, é um conselho de liderança, mas toda a igreja está convidada, aqueles que quiserem participar e ficar sabendo dos assuntos administrativos da igreja, onde a gente discute várias questões, a gente briga mesmo nessa reunião. É uma reunião, é chato, toda reunião é chato, mas é necessário e é onde a gente vai crescendo administrativamente também. Então, conto com a deliberação dos irmãos com relação aos dízimos e oferta, naquilo que com certeza o Espírito Santo estará colocando no coração dos irmãos. Para tanto, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar mais um cântico, e enquanto nós cantamos, então, com alegria no coração, nós estaremos tendo a oportunidade de dedicar os dízimos e ofertas. Você pode pegar os envelopes nos escaninhos, você pode ir no balcão da integração ali, fazer com cartão de crédito, cartão de débito, ou você pode fazer por transferência bancária. Você fica à vontade para abençoar a casa de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu.
tu, grandioso és tu. Caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Pai, porque nós estamos em Tua presença, te buscando em espírito e em verdade, pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, para que possamos compreender a Tua vontade em nossas vidas. Obrigado pelo esse momento de dízimo, das ofertas. Obrigado porque através da fidelidade dos irmãos, ó Deus, nós podemos pagar a César aquilo que é devido. Assumimos então a nossa responsabilidade perante os homens, ó Deus, e que o Senhor nos dê condições, ó Pai, administrativamente, de também sermos mais do que vencedores, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor abençoe milagrosamente a vida de cada um. E que sobre a vida, sobre a casa, sobre a dispensa, ó Deus, o Senhor possa derramar a maior abastança, ó Pai, para que nada falte e que seja suprido todas as necessidades dos teus servos, ó Deus. E que o Senhor continue conosco nos abençoando. E que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade agora, Senhor, de interpretar a Tua palavra para nossos corações, para a glória de Jesus Cristo, no qual nós oramos. Amém, Senhor. Podemos sentar, amados, por favor.
Quero trazer na palavra para vocês uma reflexão nessa noite, uma reflexão que tocou no meu coração, e parece até um clichê a gente falar que a primeira mensagem tem que tocar no nosso coração, mas é uma verdade. Realmente a palavra de Deus tem que tocar no nosso coração, e durante a semana que a gente ora, lê a Bíblia, faz a nossa meditação, nosso momento devocional com Deus, passa na nossa cabeça vários temas, na verdade, daquilo que a gente poderia trazer hoje à noite, no domingo à noite, como uma reflexão na casa de Deus, aqui para os irmãos, para essa comunidade. E no meio de tantas leituras, de tantas coisas que a gente faz durante a semana e tal, e tem aquela que toca mais o nosso coração, aquela que a gente pede a Deus para, da forma que tocou no nosso coração, também toque no coração dos amados também nessa noite. E uma das coisas que eu estava lendo, e até compartilhei isso com algumas pessoas na sexta-feira, e uma das coisas que eu estava lendo, né, discutindo comigo mesmo e tal, é sobre algumas práticas que nós temos hoje como cristão. Aquilo que a gente tem o nosso comportamento, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz e tal, como que isso tem funcionado, como que isso, né, funciona. E eu estava lendo um pequeno livro, um livreto, vamos dizer assim, que não é evangélico, não é um livreto gospel, não é nada disso, muito pelo contrário, era de uma outra religião, falando de outras situações, e falando sobre sacrifícios, holocaustos e tal. E eu, na verdade, eu estava querendo fazer um estudo sobre o Antigo Testamento e as práticas de algumas seitas. Então, eu estava lendo alguns livros fora do gênero gospel, vamos dizer assim. Estava pegando livros seculares para poder entender algumas coisas e tal. E dentro dessa leitura me veio esse tema que eu escolhi, dizendo: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Foi o tema que eu escolhi nessa noite. Por quê? Porque eu lendo nesses livros lá, e eu fiquei pensando e lembrando de algumas situações que eu mesmo vivi pela minha experiência no campo missionário, né? E também pela minha experiência de ver, né, meus pais, por exemplo, que não eram evangélicos, meu pai que não é evangélico, né? Meu pai servia a macumbaria e tudo, e vendo essa situação de oferendas, e como que oferece, como que faz isso e tal. E quando eu era pirralho lá em Barbacena, né, em Niterói, tá, irmão? Barbacena é só um trocadilho, tá? Né? Quando eu era pirralho, então, meus pais não tinham com quem me deixar, para alguém tomar conta de mim, porque é assim, né? Quando você é pequenininho, alguém tem que tomar conta de você. E quando meu pai e minha mãe iam para o centro de macumba, de terreiro, não tinha ninguém para me deixar. Às vezes tinha, aí era fácil. Mas quando não tinha, eu tinha que ir junto com eles, né? E aí eu via aquelas situações todas acontecendo e tal. E aí eu fiquei lembrando desse episódio. Isso foi a primeira situação que eu fiquei lembrando, porque eu lembrava, e tem isso na minha mente, que a gente pegava um ônibus, a gente tem até um ônibus ali do Metamorfose Radical, nosso. Mas eu lembro que a gente pegava um ônibus, alugava um ônibus, né? E aí dias de santo, né, principalmente da cachoeira ou da floresta, né, o povo ia já com atabaque dentro do ônibus, batendo atabaque, cantando o ponto, né, aqui a gente chama de hino, lá chama de ponto, cantando alguns pontos, e aquela alegria, aquela coisa toda. E às vezes, irmãos, eu peguei também assim, chuva, bastante chuva, e eu tive que atravessar algumas vezes tantas florestas como pedra de cachoeira, com chuva, com pedras escorregadias e tal, e passava o dia inteiro oferecendo comida para o mato, acendendo vela, tinha que botar coisas em cima por causa da chuva, não apagar a vela,
e as pessoas se incorporavam nos espíritos e bebiam muito, e aí na hora de ir embora, escorregava na pedra, ralava os pés, às vezes dentro da cachoeira, porque já tinha outras, macumbaria lá, tinha caco de vidro, de cerveja estourada, essas coisas todas, cortava pé e tal, mas nada disso era problema para que eles servissem aos deuses deles, nada disso, muito pelo contrário, que alegria. E outra coisa que me chamava muita atenção também, depois que eu me converti, entrei para a igreja, eu aprendi uma coisa no meio da doutrina batista que é muito forte, horário batista, aprendi isso, horário batista é 1 hora de atraso, isso é muito forte na doutrina batista, você pode se atrasar sem problema nenhum, e não há nenhuma reprimenda com relação a isso, marcou 7 horas, você pode chegar a 8, sem problema nenhum, isso eu só vejo no meio batista, essa desorganização e falta de responsabilidade eu só vejo no nosso meio, porque lá na macumba o povo marcava 7 horas da manhã e chegava antes, a alegria de servir um Deus, que já está preso, que já está morto, é incrível, oferecer os sacrifícios, holocaustos, animais, seja lá o que for, para um Deus que já está morto, é incrível, se oferecer para um Deus que está morto, é incrível, porque as pessoas colocam roupa branca, se sujam, fumam, bebem, estragam o seu corpo, porque a Bíblia fala em Coríntios, dizendo que nós temos agora, depois que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós somos o templo do Espírito Santo, o diabo veio para matar, roubar e destruir, então ele vem como demônio, e faz as pessoas fumarem charutos, cigarro, cachimbo, faz as pessoas beberem cachaça, para estragar o templo do Espírito Santo, e as pessoas fazem isso inconsciente, não sei se é inconsciente, mas as pessoas fazem isso para se oferecer a um guia, a um orixá, impressionante como que eles fazem isso com prazer, e torcem para que cada vez chegue esse dia do santo, para que eles se ofereçam ainda mais, e quando não é o dia de Oxum, por exemplo, é o dia de Ogum, que vai na igreja de São Jorge e oferece lá na escadaria da igreja, e assim eles fazem, gastam dinheiro, e cada oferenda bonita que você vê, na entrada das encruzilhadas, nos cemitérios, cada oferenda bonita, que você olha ali e você vê o quanto que eles gastaram de dinheiro e ofereceram aquilo tudo para um Deus que está morto, um Deus que já tem a sentença de destruição por parte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí eu fico pensando que eles fazem isso tudo para quê? Para que eles possam conseguir a salvação. Se você conversar com um deles, ou com qualquer deles, eles fazem isso porque eles precisam chegar à salvação, só que de uma forma diferente, porque eles precisam chegar à salvação se purificando, fazendo coisas boas, coisas agradáveis, e eles acham que acendendo uma vela, por exemplo, para um santo na escadaria de uma igreja, eles estão fazendo coisas boas, e com isso eles estão se purificando, acabando o pecado, tirando o pecado, e assim então alcançando a salvação por boas obras. E como no Antigo Testamento oferecia holocausto, sacrifício de animais, da mesma maneira o inimigo, o diabo, Banguela, que é sujo, que é muito sujo, invejoso, não tem criatividade, ele continua fazendo isso, levando os servos deles a fazerem isso, matando animais, fazendo essa situação para a expiação do pecado, para se purificar cada vez mais. E diz que cada demônio que se incorpora no corpo de uma outra pessoa vai se purificando ainda mais para conseguir a salvação. Eu estava comentando que muitos fazem isso porque não sabem a verdade, não conhecem a verdade, porque o texto bíblico fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Mas quem é a verdade? Aí a Bíblia fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus Cristo. Então, conhecendo a verdade, conhecendo Jesus Cristo, esses serão libertos. Mas como conhecer Jesus Cristo se nós não falamos de Jesus Cristo? Como conhecer Jesus Cristo se nós não abordamos, não comunicamos e às vezes nem sabemos como que é isso? Por quê? Estou falando isso. Porque quando eu era pequenininho lá em Barbacena, eu estudei no colégio adventista durante 9 anos. Então, da mesma maneira que eu aprendia com meus pais a doutrina da Umbanda, do Candomblé, eu aprendi a doutrina bíblica também com os adventistas na escola. Então foi bacana a briga na minha cabeça, naquilo que eu tinha que tomar uma posição na minha vida. Papai está certo? Ou meu professor, a titia lá da escola está certa? Quem que está certo? Papai que eu confio, que me cria, que me dá educação, ou a titia da escola que me dá educação, que me mostra tudo, que quer o meu futuro? Quem eu acredito nisso tudo aqui? E aí a minha irmã já era convertida na igreja batista, e minha irmã na minha casa falava, e ela tentava se comunicar. E aí quando tinha programação, tipo eu anunciei que semana que vem é dia do adolescente batista, então ela falava assim, ô Júnior, semana que vem é dia do adolescente batista, vai ter uma programação especial lá na igreja. Aí quando tinha programação especial na igreja, que o pastor da igreja não pregava, eu ia. Porque o pastor da igreja onde ela era membro, pregava muito mal. Era um velhinho, chato pra caramba. E tinha uma vozinha assim, meio esquisitinha. E eu não gostava de ir. Então eu só ia quando ele não pregava, tinha programação especial. Abrindo parênteses, o nome desse pastor é pastor Isaías Moreira de Frias, que foi o meu mentor. Que eu estou falando isso para vocês hoje, mas é o camarada que tudo que eu sei de ministério hoje eu aprendi com ele. Você vê, né? Eu não gostava, mas tudo que eu sei de ministério eu aprendi com esse pastor. E quando esse pastor faleceu, a família dele me deu um brinde que está comigo até hoje, que é o Fusquinha, que a gente evangelizava nos morros lá em Niterói. Fechando parênteses, então, eu ia na igreja com a minha irmã quando tinha programação especial. E aí, conversando com ela, eu era adolescente e eu tinha as coisas da igreja adventista, as coisas da Umbanda e tinha as coisas da minha irmã. Cara, era uma loucura. E aí, uma das coisas que eu via lá na igreja Batista do Fonseca era que todo terceiro domingo à noite tinha batismos. Todo terceiro domingo à noite tinha batismo. Pastor Isaías, muito esperto, todo terceiro domingo era o domingo da juventude. A juventude que podia pegar a palavra e tal, aquela coisa toda. Para ele não ficar fora do negócio, ele inventou então batismo. Então todo terceiro domingo tinha batismo. Se batizava cerca de 8 a 10 pessoas todo mês. Todo mês. Naquele tempo eu achava que isso era normal. Batizar as pessoas, e 10 batismos, 8 batismos, todo mês, eu achava normal. Hoje, como pastor, e a gente faz 10 batismos em 6 meses. Então eu via que naquele tempo as coisas eram diferentes de hoje. O que era diferente? As pessoas lá nessa época que eu ia com a minha irmã na igreja, quando falava de salvação, as pessoas queriam ser salvos. As pessoas queriam saber o que era a salvação, na verdade. As pessoas se importavam de ser salvo. E era interessante que quando você chegava na igreja, você perguntava assim, você tem certeza da salvação? Aí a pessoa, não tem muita... Então você não é salvo, não. Se você não tem certeza, não sei se você ouviu isso, mas no meu tempo era assim. Era, Juliana? Não era assim? Antigamente era assim. Se você tem certeza da salvação, eu sou salvo, então você é salvo. Você tem convicção disso. Mas se você tem dúvida,
e você tem medo, se você tem medo de morrer, então, aí, né, aí pronto, aí que você não é salvo mesmo, né? Antigamente era isso. Então você chegava na igreja, você tem medo de morrer? Ah, eu tenho, não quero morrer. Então você não é salvo não. Porque quem é salvo não tem medo de morrer. Aí você fica se policiando, Senhor, eu estou doente. Eu não quero morrer não. Então você não é salvo. Então você não é salvo. Antigamente era assim que funcionava. Então essa questão de salvação era muito presente naquele tempo. Era muito real na igreja. Hoje você pergunta, você é salvo? Ah, sei lá, não sei. Mas você quer ser salvo? Não, eu quero ser salvo, mas não sei se eu sou salvo não. E tá nem aí. Você tem medo de morrer? Ah, eu tenho medo de morrer, não quero morrer agora não. Mas você é salvo? Ah, eu sou salvo, mas eu não quero morrer não. Então as coisas mudaram. Você precisa se batizar para você confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Semana passada nós falamos isso. Mas você quer se batizar? Não, não precisa se batizar não. Você quer ser parte de uma igreja? Você quer fazer parte de uma comunidade? Não, preciso não, eu sou desigrejado mesmo. Vou numa igreja domingo, vou na outra igreja domingo. Aí se eu não tiver afim, fico em casa e tal. O compromisso e a responsabilidade de seguir uma comunidade, de viver igreja, de entender o batismo, de se motivar com isso tudo, foi se perdendo. Foi se perdendo. Quer ver um exemplo? O nosso país é um país católico. Nosso país é um país católico. E a predominância é o catolicismo. Mas os evangélicos vêm crescendo, veio crescendo, né? Nessa situação, na década de 90 para cá, os evangélicos vieram, né, tomando um vulto muito grande. E aí quando chega no ano 2000 em diante, os muçulmanos que começam a crescer. E os evangélicos começam a perder espaço para os muçulmanos. E há uma pesquisa que até 2025 os muçulmanos serão maiores em quantidade de número do que os católicos no Brasil. 2025. E a salvação dos muçulmanos não tem nada a ver com a salvação bíblica, daquilo que nós pregamos. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Os muçulmanos se preocupam com a salvação. Se está certo ou errada, a gente não vai entrar no mérito agora. Mas eles se preocupam com a salvação. E nós, evangélicos, estamos deixando isso para lá. Estamos perdendo essa preocupação. A gente não quer saber mais. Quer ver outro exemplo? A gente vem domingo na igreja e a gente se prepara, né? Domingo de manhã, escola bíblica dominical, pai e tal. À noite o pastor vai pregar e vai ser legal. E vamos lá no culto. Tomara que o pastor pregue bem essa noite. Tomara. Vou orar a Deus e pedir o Espírito Santo para que o pastor pregue bem, para que fale no meu coração. Aí eu preciso saber, vamos dizer assim, se eu pudesse saber o que cada um gostaria de ouvir para que o Espírito Santo realmente trabalhe no coração, o que você quer ouvir nessa noite, irmão? Com certeza a maioria quer ouvir palavras motivacionais, palavras de esperança, palavra de milagre. O povo só quer ouvir isso. O povo vem na igreja hoje para ouvir aquilo que quer ouvir, e não o que o Espírito Santo quer falar. Antigamente, lá na época do pastor Isaías Moreira de Frias, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, eu lembro que o pastor Isaías pregava sobre o inferno e céu. E aí no final do culto cantava um hino do cantor cristão, alguns hinos dizendo, vem como estás, e alguns hinos de apelo. Mas ele pregava sobre o céu e o inferno. E falava do inferno com veemência, falava do céu também com veemência, falava então de salvação. E aí só tem uma situação: ser salvo ou não ser salvo, eis a questão.
Salvo vai para o céu, não salvo vai para o inferno, morte eterna. E falava muito disso. E as pessoas saíam dali convictos de que precisavam fazer alguma coisa para ser salvo, que é exatamente o que o muçulmano faz hoje e que a Umbanda faz hoje, que o Candomblé também faz hoje. Você chega lá na Umbanda e vai conversar com o preto velho. Aí o preto velho chega lá, você vira o preto velho, é o seguinte, meus caminhos estão fechados. Estou desempregado há 3 meses. Já coloquei currículo para tudo quanto é lado e não consegui emprego até agora. O que o senhor pode fazer por mim, velho? Pai Antônio, nome do velho. Ele está incorporado lá, é o demônio. Aí ele vira e fala assim: filho, fizeram um trabalho para você. Mentira. A Bíblia não fala que o demônio vem para matar, roubar, destruir, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Mentira, ninguém fez trabalho nenhum, mas ele tem que falar isso. Por quê? Porque você vai acreditar naquilo que é material. Filho, fizeram um trabalho para você. Aí você já se assusta. É mesmo, velho? Como assim? Fizeram um trabalho para você, por isso que os seus caminhos estão fechados, por isso que você não consegue arrumar um emprego. Mas eu tenho a solução para você. A solução não é Jesus Cristo. Claro que não. É o demônio que está falando. Então ele vai virar e falar para você assim, ó, você precisa fazer um trabalho para desfazer esse trabalho. Você precisa ir na igreja São Sebastião. Aí ele não fala nem que é Oxóssi, que Oxóssi é uma orixá do secretismo religioso, então ele fala São Sebastião. Que aí o cara já pensa, pô, santo, legal, santo é gente boa. Então vai na igreja de São Sebastião, acende 5 velas lá, uma para santo tal, papapá, faz isso, faz aquilo outro, sei o que, papapá, e o seu trabalho está desfeito. Depois disso você vai conseguir emprego. O cara botou 353 currículos. Ele demorou nesse negócio lá na Umbanda para fazer, ele demorou cerca de quase 2 meses para poder fazer trabalho, não trabalho, aquela coisa toda. Nesse intervalo, nesse interim, um currículo dele foi selecionado e ligaram para ele. Fulano, cara, tem uma entrevista de emprego. Aí ele falou assim, cara lá, meu trabalho foi desfeito. Pô, mas ele colocou 353 currículos, irmãos. Um currículo ia aparecer. O diabo é sujo. E ele engana. E a pessoa fala assim, agora eu estou salvo. Tem um emprego para fazer, tem uma entrevista, tem tudo isso. E as pessoas começam a fazer. E aí eles fazem, são gratos por isso. E aí o velho, depois lá, o preto velho incorporado, ele vai lá agradecer. Uma coisa que eu vejo, que eu via muito na Umbanda, é gratidão, que muitas vezes dentro da igreja não tem. E aí ele voltava para agradecer. Chegava lá, velho, conseguiu um emprego. O cara está incorporado, está falando com um velho incorporado. Conseguiu um emprego, ele é mesmo. Eu fiz isso e tal, papapá. Aí, então, velho, o que eu tenho que fazer agora? Aí o velho vira para ele e fala assim, agora você precisa colocar roupa branca e entrar para Umbanda. Aí o camarada entra. E aí ele vai ser grato, vai colocar roupa branca, vai para a cachoeira, vai pular muro de cemitério, vai fazer obrigação no cemitério, vai ficar feliz, vai gastar dinheiro, vai fazer uma porção de coisa, que muitas vezes dentro das nossas igrejas, onde a gente serve um Deus que é vivo, todo-poderoso, a gente não se liga. Mas Ele está preocupado com salvação, coisa que nós estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo da salvação. Nós não sabemos mais o que é salvação. Se a gente perguntar, se a gente tivesse um bloquinho de papel agora, com uma caneta e falasse assim, escreva o que é salvação, talvez você não soubesse escrever. O que é salvação? Por que eu não me importo mais com salvação? Então lá na Umbanda, lá no secretismo religioso, em outras seitas e tal, as pessoas identificam porque é coisa material, você toca, você consegue poupar. Então é muito mais fácil crer nessa situação do que crer no sobrenatural de Deus, naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, invisível. Então nós somos igual Tomé.
A gente só vê naquilo que nós cremos, a gente só crê naquilo que nós vimos. A gente vai olhar, a gente vai ver, aí eu posso crer. Se eu olhar e não ver, eu não vou crer. Então a gente está perdendo o foco de salvação, nós não entendemos mais o que é a salvação, não estamos motivados mais à salvação, a gente não faz mais isso. Aí a gente fala assim, vamos no orfanato, vamos levar presentes, brindes, alimento, vamos lá. Que hora que a gente vai sair da igreja? 7h da manhã. As pessoas chegam 8, porque temos horário batista. Coisa do capeta isso. Horário batista fora do tempo é coisa do capeta. Porque é falta de responsabilidade isso. Aí a gente vai lá e faz, em vez de ir 200 pessoas, vão 30. A gente faz vários eventos, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer um trabalho, vamos para a rua, vamos fazer... Nós temos um ônibus. A nossa igreja tem um ônibus. E aí eu fico pensando, nós temos vários ministérios na nossa igreja. Ministério de jovens, de adolescentes, de casais, das mulheres, de oração, integração. Nós temos vários ministérios. Imagina se a gente tem, por exemplo, cada final de semana, um ônibus saindo para fazer um trabalho missionário. Mas a gente não se importa com isso. É o pastor que tem que ter uma ideia. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos para o Ibirapuera, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá. Mas está faltando ideias para a gente poder movimentar. Por quê? Porque a gente não sabe mais o que é salvação. A gente não está motivado para ser salvo. A gente não entende mais isso. A gente não quer levar a salvação para outras pessoas, para o próximo. Nós não queremos isso. Nós não exercemos mais isso. Aí a gente pega um motorista e fala assim, liga lá um ônibus lá para a gente agora lá. E aí o ônibus não pega. E o ônibus não pega. O ônibus não pega. Aí você chega para o motorista e fala assim, ué, mano, o ônibus parou, estava bom, por que não pegou? Pastor, é bateria. Mas por quê? É porque o ônibus só liga de 2 em 2 meses para fazer o trabalho metamorfose radical. Nesse frio de Guarulhos, a bateria não aguenta. A gente tem um ônibus para, em 2 em 2 meses, servir a igreja um grupo de pessoas, de 2 em 2 meses. Sabe por que isso? Porque nós não sabemos mais o que é salvação. Porque nós não queremos levar a salvação para as pessoas. Toda vez que eu chego na igreja de manhã e olho para aquele ônibus, aquilo me dá uma dor tremenda. Não estou sendo hipócrita não, irmão, estou sendo sincero do fundo do meu coração. O ônibus tinha que sair todo final de semana. O ônibus tinha que sair durante a semana. O ônibus tinha que fazer trabalho social, botar criança dentro, levar para um lado, levar para o outro, sei lá, tinha que fazer alguma coisa. Senão não justifica ter um ônibus. A gente precisava fazer alguma coisa, porque também não justifica ter isso aqui tudo. Para que isso aqui? Para domingo à noite a gente vir na igreja? E aí a gente está fazendo agora da salvação alguns amuletos. A gente precisa cumprir algumas coisas religiosas. A gente precisa vir na igreja no domingo, sentar no banco da igreja. Você vai na igreja hoje? Não, não vou não. Ah, então também não vou. Ou se não, eu vou, eu preciso ir na igreja. Por que eu vou na igreja? Ah, porque eu vou, eu tenho mensagem e tal. Mas ninguém fala mais sobre salvação. Ninguém sabe o conteúdo de que, por que nós estamos aqui, por que pregamos, por que temos a Bíblia, por que lemos. Qual é a importância de nós estarmos aqui junto com essa comunidade? Ninguém se percebe mais disso, ninguém dá mais atenção sobre essa situação. E tem uma porção de gente aí fora fazendo pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Uma porção de gente aí fora que pergunta, o que devo fazer para ser salvo? E a segunda situação que eu lembro foi quando eu fui missionário em África, e que a gente via muito dessa questão de sacrifícios, feitiçaria, essas coisas em África,
as questões religiosas muito contundente, muito forte em África. E eu comento com algumas pessoas e falo para algumas pessoas que quando as pessoas falam assim: ô pastor, eu não sou crente desde do ventre da minha mãe, eu não sou crente. Eu falei: então, isso é bênção. Quando a pessoa fala para mim: eu sou crente desde o ventre da minha mãe, nasci no lar cristão, eu confesso para os irmãos, é erro meu, porque eu estou julgando e não devo fazer isso. Mas quando fala assim: eu sou crente desde pequenininho, nasci no lar evangélico, meu pai é pastor e tal, eu fecho os olhos assim e falo: ah, Senhor, misericórdia. Porque eu não viu nada, porque não conhece nada, porque não desfrutou daquilo que é real. Conhece um Deus sobrenatural, um Deus que você escutou na história, que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que morreu e ressuscitou. Você conhece bem essa história, mas ele é sobrenatural na tua vida, ele é transparente, é invisível. E aí você crê ou acredita, eu não sei qual é o seu sentimento, e que te faz vir na igreja quando tiver afim, quando não tiver afim você não vem, faz o que você quer, acha que está tudo muito bom e beleza, e você não sabe que é salvação e pronto, e fica por isso mesmo. Mas quando você vê os dois lados da moeda e começa a entender que existe céu e existe inferno, porque existe o diabo e existe Deus, e o que o diabo é real. E quando você tem experiências de ver o capeta na tua frente, com as feitiçarias, por exemplo, de África, com tantas coisas que você vê, e quando você começa a ter essas experiências, você fala assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser salvo. O que eu devo fazer para ser salvo, porque eu não quero viver isso daqui? O que eu devo fazer para ser salvo, porque eu não quero passar por essa situação? O que devo fazer então, Senhor, para ser salvo, porque o Teu poder é enorme, mas eu não consigo contemplar o Seu poder na minha vida. O que eu devo fazer então para ser salvo, Senhor? Então, quando você vê os dois lados da moeda e vê que existe o diabo, que existe o inferno, que existe a morte eterna, mas que tem o Deus que é real também, que é visível também quando você quer vê-lo, e quando você entende que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida, e que você vai ter vida, e vida é abundância, e vida é eterna, que existe o céu, você começa a entender então que existe salvação para isso tudo. O que devo fazer então para ser salvo? Você para de brincar, você para de brincar de cristão, você para de brincar de sentar no banco da igreja, você para de brincar de ter uma vida medíocre, hipócrita, uma vida que não tem revestimento espiritual, porque você acha que existe um Deus e que você já aceitou esse Deus e está bom demais. Isso está errado, isso vai te levar para o inferno. Está na hora da gente começar a entender e acreditar que existe o céu e o inferno, e o que devo eu fazer então para ser salvo? A Bíblia diz que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim: basta acreditar em Jesus, basta acreditar que Ele foi enviado por Deus, e que através da cruz, a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe de volta a possibilidade de estar em comunhão novamente com o Pai, através de Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia narra várias partes sobre a graça, a Bíblia narra várias situações sobre Jesus Cristo como nosso libertador e aquele que nos trouxe a comunhão. A Bíblia narra várias situações onde Jesus Cristo é a nossa salvação, a gente entende isso, mas eu separei aqui para vocês Atos capítulo 16, versículo 25 a 32, que é um texto bem bacana, que fala exatamente o título dessa reflexão que eu estou trazendo, que fala bem forte aí. Atos 16, 25 a 32 diz:
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele, e todos da sua casa se converteram. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eu fico pensando aquele agente penitenciário que tinha a responsabilidade de guardar Paulo e Silas. Houve um terremoto tremendo, aquela situação toda, as correntes caíram, todos os presos, não só Paulo e Silas, ficaram soltos. E naquele tempo, se eles fugissem, a cabeça do agente penitenciário seria cortada, seria lançada, acabou a situação. Ele, com medo disso, não querendo ser morto pelos policiais, pelos soldados romanos, ele desembainhou a espada e ele mesmo ia se matar, quando Paulo gritou: opa, para aí. Ninguém saiu, todos nós estamos aqui, O texto bíblico relata de que antes do terremoto acontecer, Paulo e Silas cantavam na prisão, presos, sendo assolados. Mesmo assim, constrangidos com a palavra de Deus, eles cantavam a palavra de Deus na prisão. Então esse agente penitenciário já ouvia Paulo e Silas cantando. De repente houve um terremoto. Ninguém sai. Paulo e Silas estavam preocupados em mostrar para todos que estavam ali dentro naquela prisão quem era Deus, porque Paulo e Silas tinham certeza da sua salvação e queriam que todos fossem salvos também. Aquele carcereiro, aquele agente penitenciário vendo isso, e eles não saindo da prisão, eles entendendo que existia um Deus nessa situação toda, um terremoto e as algemas caírem, as correntes caírem, aquela situação, o agente penitenciário entendendo isso, entendendo que era um milagre, entendendo que era uma ação de Deus, entendendo a posição de Paulo e Silas, entendendo toda aquela situação, ele vira então, se prostrou diante deles e falou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas, de uma forma muito simples, sem nenhum tipo de teologia, vira para ele e fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa serão salvos. E aí o texto bíblico fala que eles falaram: creia no Senhor Jesus Cristo, e aí fala assim: e pregaram a palavra de Deus a ele, e todos foram. Ou seja, depois que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Eles pegaram e aí pregaram a palavra para esse agente penitenciário. Para quantos, eu falei isso semana passada, eu vou falar hoje de novo. Para quantos você já pregou o evangelho esse ano? Para quantas pessoas você já sentou esse ano? Senta aqui, meu filho. Você sabe o que é salvação? Você sabe a importância da salvação? Porque você sendo salvo, você vai para o céu. Não sendo salvo, você vai para o inferno. Só que as pessoas hoje, quando você fala assim, se você não for salvo, você vai para o inferno, isso não é uma coisa mais politicamente correta na igreja. Não é politicamente correto você falar isso num púlpito da igreja, porque você pode assustar as pessoas. As pessoas podem sair daqui: esse pastor é muito radical, dizendo que eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus Cristo como Salvador. É isso mesmo. Eu quero dizer para você isso essa noite: se você não crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai para o inferno. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo.
Para quantas pessoas esse ano você está deixando ir para o inferno? Porque você não falou do Evangelho, porque você tem medo, você não quer discutir. Não, tem coisa que a gente não discute, política, dinheiro, sei lá, religião, né? Você não discute isso. Quem disse para você que não discute? Você não vai ficar batendo boca aí sobre Bolsonaro, sobre o presidente, isso aí realmente não leva a lugar nenhum. Mas se a pessoa vai para o inferno ou para o céu, isso vale a pena. Você fala assim, ó, eu não quero ser chato com você não, mas eu quero falar da salvação para você porque eu te amo. Eu me importo com você. Eu me preocupo com você. Eu não quero ser chato. Eu não quero que você fale que eu sou beato. Não é nada disso. Mas eu preciso tirar de mim o sangue, como Ezequiel fala lá, eu preciso tirar de mim essa responsabilidade. Eu preciso falar para você que existe céu e existe inferno. E se você crê em Jesus Cristo como o único Salvador, você será salvo. E você terá vida e vida em abundância para sempre, eternamente. Você quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Para quantas pessoas você falou isso esse ano? Então, naquele tempo lá, na época lá do pastor Isaías Moreira de Fria, eu via as pessoas preocupadas com isso. Eu via as pessoas envolvidas com isso. A gente fazia cultos, depois que eu me converti, a gente fazia culto no morro, na favela, todo domingo. Todo domingo. Todo domingo a gente ia para casa, almoçava correndo e ia para a favela. Teve um episódio que eu lembro que teve um domingo que eu ia dirigir o culto lá na favela, lá no morro. E aí eu não morava na favela. Eu morava em outro bairro, mas a igreja que eu ia era a igreja na favela. Então eu chegava domingo de manhã, eu chegava lá para o irmãozinho, o diácono da igreja, irmão Apolinário. Irmão Apolinário, como que foi essa noite aí? Você perguntava. O Júnior, essa noite foi tranquila. Morreu uma pessoa só, tudo e tal. Então tá bom, uma só, tá bom. Né? Eu sempre perguntava. Aí nesse dia que eu ia dirigir o culto, aí que eu tinha que perguntar mesmo. E aí eu cheguei lá, irmão Apolinário, hoje o culto lá em cima, lá no morro, vai ser eu que vou dirigir o culto. Como que está a situação aí, essa noite? Como que foi? Júnior, essa noite foi braba. Falei, como assim, irmão? Não, a gente colocava faixa. Celebração essa tarde, tal hora aqui, a gente colocava faixa. Aí ele falou assim, Júnior, pegaram a faixa, tiraram do lugar e enrolaram os corpos na faixa da igreja. E aí não subiu o rabecão ainda, deve ter uns 5 ou 6 corpos lá onde a gente vai fazer o culto. E está saindo tiro. Ele falou isso comigo, e pá, pipoca. Eu falei, Senhor, misericórdia. Eu falei, beleza. Fica quieto. Aí começou o culto, domingo de manhã começou o culto. E a gente lá, o pastor Isaías pregando. Aí quando acabou o culto, tinha essa parte de anúncio. Não tinha acontece, não tinha essas coisas não, mas tinha um anúncio. O Apolinário foi e falou assim, irmãos, infelizmente essa tarde, nós não vamos ter o nosso culto lá no morro, porque essa noite foi muito complicada, e enrolaram os corpos na faixa, e os corpos estão lá ainda, não tiraram, então a gente não vai ter o culto. Aí eu sentado na cadeira, Senhor, muito obrigado, Deus, que não vai ter culto. Eu agradecendo a Deus, porque não vai ter culto. Se o povo lá está querendo se matar, fumando, se drogando, problema deles. Eu não vou lá, irmãos, eu era solteiro ainda. Cara, leva um tiro de bala perdida lá, morro. Não ia nem ter lua de mel. Imagina. Situação, não ia ter Tiago, não ia ter Sara, não ia ter ninguém. Olha só a situação, complicado. Então, quando ele falou que não ia ter culto lá no morro, né, não ia ter ninguém, eu falei, graças a Deus por isso e tal, beleza. Aí eu já descansei no Senhor. O pastor Isaías pegou a palavra, porque ele sempre se despedia, né? Bom dia, vai com Deus e tal, aquela coisa toda. Ele pegou a palavra e falou assim, irmãos, antes de me despedir, eu queria fazer uma pergunta para vocês.
Uma pergunta simples: quem é o pastor da igreja? Sou eu ou o irmão Apolinário? Aí todo mundo já em silêncio, todo mundo quieto. Ele falou: não, porque eu acho que deve ser o irmão Apolinário, porque ele vem aqui dizendo que a gente não vai fazer o culto lá porque o corpo está enfaixado lá, tem corpo lá, e a gente não vai fazer culto. Eu sou o pastor da igreja, irmãos. Nós vamos ter culto lá sim, porque a nossa igreja está dentro da favela. Essa é a nossa obrigação. Você não quer trabalhar? Saia da igreja. Não quer fazer nada? E aí eu falei: Senhor, carapuça, né? Ó. Falei: caramba, e agora? O que eu faço? Né? E ele falando, né? E aí, quando acabou o culto, eu falei assim: pastor, então eu vou dirigir o culto lá mesmo? Ele olhou para minha cara: 3 horas da tarde aqui. Eu falei: tá bom. Aí fomos. Chegamos lá, irmãos, os traficantes tudo armado, os caras tudo lá e tal, e eu tive que dirigir o culto. A sorte que não foi eu que preguei, mas eu tive que dirigir o culto, preocupado com as pessoas que estavam lá, a preocupação do pastor Isaías, para levar a salvação para aquelas pessoas que estavam armadas, para aquelas pessoas que estavam com metralhadora, com revólver, as pessoas que se drogavam. E aí o nosso culto começou a encher, lá no morro, começou a encher. E aí eu virei para o irmão Apolinário e falei assim: irmão, caramba, porque o culto está cheio assim? Eu acho que foi o culto que mais encheu, está enchendo de pessoas. Eu falei: Júnior, porque aqui é o ponto de drogas, e os traficantes não estão vendendo drogas enquanto o nosso culto está rolando. Então o povo está vindo comprar drogas e está esperando o culto acabar. Eu falei: então vamos fazer culto até a noite, que os caras ficam aí ouvindo a palavra de Deus. Olha o respeito que eles têm com a palavra de Deus, a seriedade que tem com a palavra de Deus, e a gente não entende isso. E hoje a gente não entende mesmo, cada vez mais a gente está aí, e aí chega, por exemplo, no domingo, a gente vem na igreja à noite, a gente não se importa de vir de manhã para estar na escola bíblica dominical, aprender mais da Bíblia, a gente não se envolve com isso, a gente não tem nenhuma atividade de tarde. Hoje de tarde eu ia fazer uma visita, até falei lá na casa da Leninha, do Lima, e aí me deu preguiça. Estou sendo muito sincero com os irmãos. E a gente fica preguiçoso. E a gente precisa fazer muito mais, ser muito mais contundente com relação a isso. O que eu preciso fazer? E eu entendo que a questão, quando o texto bíblico fala: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus. A questão é crer. E aí é onde eu acho que a gente chega no cerne aqui do problema, para a gente terminar. A questão é crer. Eu acho que nós estamos no tempo que a Bíblia fala assim: você precisa crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador para que você seja salvo. Mas existe uma outra palavra que se chama, que é acreditar. Parece sinônimo, né? Parece que são iguais. Crer e acreditar. E aí que está o problema hoje na igreja. E é o problema de nós não seguirmos a Bíblia. No dicionário, a palavra crer significa, preste atenção nisso. No dicionário, a palavra crer significa confiar, aceitar como verdadeiras a palavra de Deus. Confiar, aceitar como verdadeira a palavra de Deus. Isso é crer. Deus falou, está falado. Ele é soberano. E pronto, e acabou. Eu creio nele. É aquela música, né? Se ele fez, bacana. Se ele não fez, ele continua sendo Deus. Se eu estou são, beleza. Se eu estou doente, ele continua sendo Deus. Se eu estou vivo e vou viver mais 50 anos, amém. Se eu recebo uma sentença de morte, dizendo que eu vou morrer daqui a uma semana, ele continua sendo Deus. Amém. Eu creio nele. Eu creio nele. Isso é crer. Independente de qualquer coisa, isso é crer no Senhor Jesus Cristo e tu terás salvação. A salvação não é aqui na terra, a salvação é eterna no céu.
É isso que a Bíblia está falando. É crer no Senhor Jesus Cristo para ter uma vida eterna no céu, na glória. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu morrer agora, isso é lucro, é o que Paulo fala. Isso é lucro, porque minha vida é eterna, é a salvação. Ou seja, a salvação não está aqui. Amanhã, segunda-feira, eu tenho uma entrevista de emprego, agora estou salvo. Não, não é essa a salvação. Amanhã vai acontecer isso ou aquilo, uma coisa boa na minha vida. Não é isso a salvação. Só que a gente tem se confundido. A salvação não é isso. Ou a palavra acreditar, que está lá no dicionário, supor. Olha como que muda, né? Parece sinônimo, mas não tem nada a ver. Acreditar é supor, é intuir boas intenções. E aí, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, tem um ditado que diz que de boa intenção, é isso aí. Olha só, já está bem, né, no esquema. De boa intenção, o inferno está cheio. Então, você acreditar, olha o que eu vou falar para vocês agora. Vocês acreditam em Deus, você vai para o céu ou vai para o inferno? Hã? Pode falar, irmãos. Você está vendo como nós não sabemos? Segundo o texto, se você acreditar em Deus, você vai para o inferno. E sabe qual é o problema das nossas igrejas hoje? Que nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós somos bons amigos dele. A gente vem na igreja. Você está aqui hoje. Você acredita em Deus. Então você vai para o inferno por causa disso. Você vai para o inferno. Porque você acredita em Deus. Você vai para o inferno. Porque você vem aqui só para cumprir tabela, para cumprir. Um dia você falou que você é crente, um dia você falou que era cristão, um dia você falou que era membro dessa igreja, você vai para o inferno. Quando a Bíblia fala então que você precisa crer, aí se você crer no Senhor Jesus Cristo, aí você está salvo. Se você crer em Jesus Cristo, você será salvo e terá vida eterna. Se você crer, porque crer é confiar. O problema então é que quando nós acreditamos, nós achamos que nós não precisamos preencher mais nada. Você é crente? Não precisa fazer isso que eu vou falar agora não. Levanta a mão quem é cristão, aí todo mundo levanta a mão. Você acredita em Deus? Todo mundo acredita. Eu acredito. Um bandista, o camarada do candomblé, ele também acredita em Deus. Tem um ponto de macumba que fala assim: Cajueiro Bento, da onde nasceu Jesus, ô Virgem Imaculada, Rainha da Santa Cruz, abre a porta do São Pedro, deixa a alma trabalhar. Tem um demônio nisso? Eu falei de Jesus no ponto de macumba aqui agora. Eles acreditam em Deus também. Eles acendem velas nas igrejas. O hino da Umbanda fala: refletiu a luz divina dentro do meu esplendor, onde o reino de Oxalá, onde há paz e amor, o que refletiu na terra, o que refletiu no ar, os que veio de Aruanda para todos iluminar. Umbanda é paz e amor. Eles acreditam em Deus também, mas sabe para onde que eles estão indo? Para o inferno, porque eles acreditam em Deus. O problema das igrejas hoje é porque bastam acreditar em Deus, e aí acham que acreditam em Deus é o suficiente, tá bom demais, eu não preciso fazer mais nada, eu sento minha bunda aí no banco e não faço nada. O problema das igrejas hoje é isso, e não sabe, não reconhece o que é salvação, e aí acha que está todo mundo impecável, bacana, acabou o culto aqui, eu vou embora e tem uma semana de paz e amor, igual a Umbanda fala.
Basta acreditar em Deus? A Bíblia fala que não. A Bíblia fala que nós precisamos crer em Jesus Cristo. Precisa ser diferente. E quando nós cremos em Jesus Cristo, a gente se importa com a salvação, tanto a nossa quanto a do próximo. Quando nós cremos, quando nós confiamos, não importa o que aconteça conosco, não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, o fato que eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que acontecer na minha vida a partir de agora, aí sim é lucro em Cristo Jesus. Se eu morrer ou não morrer, se eu viver ou não viver, não importa. Eu preciso crer, mas a gente tem levado a nossa vida cristã de brincadeira. A gente vem para a igreja de brincadeira. A gente acha que sentar aqui no banco da igreja é o suficiente. Domingo após domingo não muda nada. A gente não cria, a gente não escreve, a gente não faz projeto, a gente não quer se envolver. Aí, como eu falei domingo passado, a gente está cheio de mimimi. Eu estou cansadinho, não quero fazer mais isso não, deixa para outro fazer. Tem outras pessoas e tal. A gente começa agora a fazer mimimi. A gente não quer trabalhar mais, a gente não quer se envolver mais. Sabe por quê? Porque a gente só acredita, a gente não crê. A gente não vem na escola bíblica dominical, a gente não está aqui na igreja, porque se a gente ficar sabendo cada vez mais sobre a Bíblia, a gente precisa crer, e crendo, a gente vai ter responsabilidades e compromissos com a comunidade, mas nós não queremos isso. A gente não quer compromisso e responsabilidade. A gente não quer se envolver com o próximo. Pensar em alguma atividade para que o ônibus da igreja saia todo final de semana, que a gente vai em orfanatos, asilos todo final de semana, que grupos da igreja eu posso fazer isso, que a gente possa levar a salvação para outras pessoas. A gente não está se importando mais com isso porque a gente acredita. Irmão, você acredita que amanhã pode acontecer isso? Eu acredito. Acredita nada, deixe de ser hipócrita. Você não acredita nada. Irmão, você crê que pode acontecer isso? Eu creio. Como eu creio? Aí você tem a salvação. Aí você tem a certeza da salvação. É diferente. Quero terminar dizendo: uma vez em África, as pessoas quando morrem em África precisam ser enterrados, é claro, igual aqui no Brasil. Só que o cemitério é algo do demônio. Aqui no Brasil não é assim. Mas algumas pessoas aqui sabem, por exemplo, que eu não gosto de entrar em cemitério. Algumas pessoas aqui da igreja já morreram, eu já celebrei culto de fúnebre, mas eu não fui em cemitério, não acompanho o corpo, eu não gosto. Exatamente porque eu fui em cemitério várias vezes por causa da macumba do meu pai. Em África eu tive que ir em cemitério também, e aquilo que eu posso evitar então de eu lembrar dessas coisas eu prefiro. Então não gosto de entrar em cemitério. E o cemitério então é lugar das almas. Aqui no Brasil é mais tranquilo, é mais umbanda branca. Isso é coisa do demônio. Em África não tem esse revestimento para poder tampar o buraco de ninguém. Em África é verdade, é do demônio mesmo. Só que as pessoas precisam ser enterradas. E quando chega lá, então você leva o corpo, você entrega o corpo para um sacerdote espírita, onde vai oferecer a sua alma para o demônio. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: não pode. Nós entregamos o corpo lá, a alma, seja lá o que for, para Deus. Morreu, comigo está no paraíso, se você crê de todo o seu coração.
Hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Não pode acontecer isso, da gente entregar o corpo e o corpo ser oferecido para o demônio. Não pode. Falei, não, vamos todo mundo da igreja lá no cemitério. E aí o povo da igreja ficou com medo. Pastor, não pode acontecer isso, porque como que vai ser? O demônio lá e tal, aquela coisa toda. Eu falei, não, nós vamos lá. E quando nós chegamos lá, fomos abordados então. Se vocês entrarem aqui, vai acontecer algo na vida de vocês. Umas meia dúzia foram embora. Viraram a cara e nem falaram tchau para mim. Foram embora. E outros então falaram assim, não, nós vamos entrar junto com você. E nós entramos ali então para desfazer todo o mal, toda parte do demônio daquele lugar. Quebrando os costumes e a cultura naquela situação. Hoje tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas na verdade não está com Deus. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, que falam que são amigos de Deus, que participam da igreja, foram batizados aqui nas águas, mas só acreditam. Só acreditam. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, não precisa se manifestar, mas eu quero fazer uma pergunta para você da seguinte situação: você acredita ou você crê em Deus como único e suficiente Salvador? Porque se você acredita em Deus, você supõe Deus na sua vida, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Se você simplesmente acredita em Deus, e aí vem domingo na igreja, foi batizado, e você, Deus mandou Jesus Cristo lá na cruz e tal, aquela coisa toda e tal, mas numa hora de dificuldade, numa hora de angústia, numa hora você acredita nele, só acredita, então você vai para o inferno. Vai para o inferno. É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Mas se você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como uma voz soberana na tua vida, como algo milagroso, sobrenatural, aquilo que Ele faz e pronto, e acontece, e você crê que é a ordem dEle, palavra dEle, somente Ele, seja bom para você ou ruim para você, é Ele. Isso se chama salvação em Cristo Jesus. É a restituição de nós estarmos diretamente com o Pai. Está na hora da igreja parar de acreditar e a igreja começar a confiar, crendo de que Jesus Cristo é Deus sobre todas as coisas. Está na hora da gente fazer um voto e falar: Senhor, eu não posso mais acreditar em Ti. Não posso acreditar no Senhor. Eu não posso ter essa vida medíocre, hipócrita de acreditar no Senhor, mas numa hora da dificuldade é duvidoso. Eu sei que tem boas intenções, mas boas intenções, o inferno está cheio, eu vou para o inferno, porque eu simplesmente acredito. Está na hora de eu crer. Está na hora de eu crer em Jesus Cristo, porque aí não somente eu, mas todos da minha casa também serão salvos. Qual é o seu sentimento hoje, amado? Qual é o seu sentimento hoje? Você vai continuar acreditando? Será que é isso? Você vai continuar sacrificando, oferecendo sacrifícios, holocaustos? Às vezes vir para a igreja é um sacrifício, aí você faz isso porque você só acredita. Quando a gente crê, a gente tem prazer de vir, porque a gente quer servir uma comunidade, a gente quer viver em comunidade, a gente tem muita coisa para fazer aqui nessa comunidade, tem muita gente para ser salva aqui nessa comunidade. Terça-feira teve uma reunião aqui do projeto Metamorfose Radical, e aí tem um grandão, o nome dele é Marcelo, e ele pegou o ônibus há um mês atrás, e levou o ônibus lá para
para a garagem dele. Ele é motorista de caminhão. Ele é da igreja lá em Santo André, aquela área de lá. Não é membro dessa igreja, mas ele é radical. Ele fez o projeto Metamorfose Radical. Aí ele virou para mim e falou assim na terça-feira: pastor, que bom te ver, estava com saudade do senhor. Tem quase 2 meses que a gente não se vê. Pastor, que bom o senhor está aqui, está em pé, está andando, que legal, papapá, não sei o quê. Falei: Marcelão, que legal, pá, não sei o quê. É o ministério dele. O ministério dele é direção, é ônibus, é o ministério dele, e eu respeito isso. E ele virou para mim e falou assim: pastor, o senhor já viu ônibus? Eu falei: eu vejo todo dia. Não, e nós fizemos isso. Aí começou a falar uma opção de coisa que eu não entendo nada. Trocamos isso, trocamos aquilo outro, trocamos aquilo, fizemos isso, não sei o que, tal, blá. E agora só falta trocar o pneu de trás. Eu falei: é mesmo, Marcelo? Que bom. Ele falou: pastor, o Guerra falou para mim que quando trocar o pneu de trás, o senhor vai inventar uma viagem para a gente fazer um trabalho missionário com esse ônibus. O ônibus está quase bom, pastor. Eu olhei para a cara dele e falei assim: vamos botar o pneu, e assim que colocar o pneu, vamos fazer um trabalho missionário com esse ônibus, e a sua igreja vai com a gente. E aí todo o trabalho que ele fez no ônibus, sabe quanto que ele cobrou para a gente? Nada. Sabe por quê, irmão? Porque esse irmão chamado Marcelo crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque ele crê. Ele não acredita, ele simplesmente crê. Da mesma maneira que eu creio também. Nós vamos colocar os 2 pneus e vamos fazer um trabalho missionário. Essa semana, por exemplo, fiquei pensando em para onde a gente vai. O que nós vamos fazer, a gente precisa fazer. Irmãos, nós não podemos acreditar em Jesus Cristo. A gente prega acreditando. A gente fala e se comunica acreditando. A gente vai falar com as pessoas amanhã no metrô, no ônibus, na nossa casa, no nosso emprego, na nossa escola que começa amanhã, na faculdade, seja lá o que for. A gente fala acreditando. Mas a Bíblia fala que para ter a salvação basta crer e não acreditar, porque o acreditar sai da boca para fora. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, está saindo da boca para fora, não tem contundência. A gente precisa crer para mudar o sistema, para mudar toda a situação da nossa vida, para que milagres aconteçam, que algo possa acontecer. Nós precisamos crer. Como nós pregamos aqui um tempo atrás, quando a gente recebe uma sentença de morte, a gente chora porque vamos morrer. Isso é acreditar. Mas se a gente recebe uma sentença de morte e a gente crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a gente fala assim: ó, tá bom, valeu, show de bola. Me perguntaram, eu falo que vou terminar e a gente vai, né? Me perguntaram: pastor, como que o senhor está se sentindo? Depois ficou internado, aquela coisa toda, como o senhor está se sentindo? Eu falei: estou bem. Tenho certeza aqui que ninguém me ouviu falar que eu estou ruim, que eu estou mal, que eu estou isso, aquilo outro. Fiquei internado 18 dias. Tenho que me acostumar com uma situação agora do meu rins que está parado, fazendo diálise, aquela coisa toda. Eu tenho que me acostumar com isso. Mas eu creio. Eu creio que Deus tem um propósito, eu creio que Deus tem um plano, eu creio tudo. E levo na brincadeira. Ontem eu estava no shopping. Sara e Tiago, a Aline está viajando no Rio de Janeiro. A mãe dela fez 50 anos de casada, ela foi para lá. E eu falei para Tiago e Sara, falei: vamos dar uma paqueradazinha aí no shopping e tal. E a gente foi no shopping Aricanduva, maior da América Latina. Não sabia disso, não conhecia o shopping. Eu fui ontem lá no shopping Aricanduva, é igual a todos os shoppings. Só é um grande, mas é igual, não mudou nada. E nós fomos e paramos o carro num lugar lá, por não andar muito, aquela coisa toda, né, e tal. Eu tenho que me habituar, costume, essas coisas todas. E a gente foi lanchar, e quando a gente acabou o lanche, já estava tudo fechado. Então a porta onde estava o nosso carro estava fechada. Aí eu virei para o segurança e falei: amigão, o que eu tenho que fazer para sair agora daqui do shopping? Ele falou: você tem que subir a escada, faz isso, faz aquilo. Eu falei: cara, eu não posso andar tanto assim, eu estou aqui na cara do gol, o carro é aquele ali, ó.
eu não posso andar. Ele falou, meu queridão, não posso, estou aqui, já passou do horário e tal. E de cara marrento pra caramba. Aí eu virei e falei assim, querido, eu tenho uma doença e eu não posso fazer esse exercício, subir escada, essa coisa toda e tal. Por isso que eu estou te pedindo. Não, não dá não. Eu falei, ó, cara, eu vou te mostrar. E mostrei aqui o catéter, aqui a cirurgia, aqui o buracão, aqui os negócios todos. Quando ele olhou, não, pode passar aqui, por favor. Creio ou não creio? Tem que crer, ué. E aí eu falei com as crianças ontem, com as crianças que eu falo, Tiago e Sara, eu levo na brincadeira. A doença, aquilo que Deus está fazendo, o problema é dele. Eu falei semana passada, isso é problema dele, não é problema meu. Ele que me criou, ele que fez. Se ele colocou isso agora, é limitação, seja lá o que for, ele dá o jeito dele. E aí eu levo dessa maneira. Ah não, estou morrendo, não posso andar. Pega a cadeira de roda ali que eu vou andar. Ah, não posso. E isso é acreditar, é só acreditar. Mas eu creio que Deus tem um plano sobre todas as coisas de uma forma sobrenatural. Nós precisamos crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E tu e a tua casa será salvo. Não acredite, senão você vai para o inferno. Creia em Jesus Cristo. E Deus te abençoe. Amém. Fique de pé, meu irmão. Que possamos ir além, muito mais além daquilo que nós acreditamos. Que possamos crer que Cristo Ele esteja sempre à frente da nossa vida. Cante comigo, tá? Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me
inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Senhor, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além. Na vida mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa mensagem, ó Pai. E que possamos crer em Ti, Senhor. E não só acreditar, Deus. Que possamos crer de todo o nosso coração, ó Pai. E assim alcançarmos a salvação, ó Pai. Ir mais além, ter um relacionamento mais profundo, de intimidade, ó Pai. E de viver contigo, Deus. É isso que nós pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a semana de vocês. Vão em paz.